Não traz ele da próxima vez. Essa frase ainda ecoa na minha mente, 2 anos depois. Pronunciada em sussurros na cozinha, mas alta o suficiente para que eu escutasse. Estávamos na casa da minha prima Fernanda. Um jantar em família que acontece todo mês de dezembro, tradição que minha avó criou há mais de 20 anos. A mesa estava posta com a louça boa. As velas acesas criavam aquela atmosfera acolhedora que eu tanto amava quando criança. Eu estava sentado na ponta da mesa, como sempre, observando os rostos familiares ao meu redor. Tios, primos, agregados, todos conversando animadamente sobre o ano que estava terminando. Mas naquele momento, eu não sabia que estava prestes a viver uma das experiências mais dolorosas da minha vida. Uma experiência que me faria questionar tudo sobre pertencimento, família e o que significa ser diferente em um mundo que exige conformidade. Os olhares de desaprovação já haviam começado. Minha prima Carla revirava os olhos toda vez que eu ajustava minha posição na cadeira ou tocava discretamente o tecido da toalha para me acalmar. Meu tio Roberto sussurrava algo para a esposa, ambos me observando com aquela expressão que eu conhecia bem. Uma mistura de pena e irritação. Meu nome é Gabriel, tenho 28 anos e descobri que sou autista aos 26. Antes disso, eu era apenas o esquisito da família. O primo que não sabia se comportar em público, que era muito sensível e que precisava aprender a ser normal. Vivo sozinho em um apartamento pequeno no centro da cidade. Trabalho como analista de sistemas em uma empresa de tecnologia, um ambiente onde minhas peculiaridades passam mais despercebidas. Desde criança, eu era diferente. Minha mãe conta que eu passava horas organizando meus brinquedos por cor e tamanho, que eu memorizava cardápios inteiros de restaurantes, que eu sabia de cor os horários de todos os ônibus da cidade. Ela achava que eu era só muito inteligente. Meu pai, por outro lado, vivia me dizendo para parar de ser tão estranho, para olhar nos olhos das pessoas e para não ficar falando sobre computadores o tempo todo. Na escola, eu era o aluno quieto que tirava notas excelentes, mas que almoçava sozinho e nunca era convidado para as festas. Eu compensava sendo o melhor da turma em matemática e ciências, como se minha inteligência pudesse me proteger da rejeição. Aprendi desde cedo a observar as outras crianças, a copiar seus gestos, a rir quando elas riam, mesmo que eu não entendesse a piada. Desenvolvi o que hoje sei que se chama mascaramento social, uma habilidade exaustiva de esconder minhas características autistas para parecer normal. Eu praticava expressões faciais no espelho, decorava frases prontas para conversas casuais, forçava contato visual até meus olhos arderem. Era como usar uma fantasia desconfortável 24 horas por dia, sem nunca poder tirar. O diagnóstico veio depois de uma crise de burnout aos 25 anos. Eu havia passado tanto tempo mascarando que não sabia mais quem eu realmente era. O mascaramento é uma estratégia que envolve um gasto de energia excessivo para tentar assimilar e aprender comportamentos considerados típicos para compensar e camuflar suas próprias características relacionadas ao TEA. Isso geralmente leva pessoas autistas a se sentirem totalmente esgotadas durante ou logo após se exporem a situações sociais. Dezembro de 2022. Eu estava em um momento delicado da minha vida. Havia acabado de receber o diagnóstico de autismo 2 meses antes e estava tentando entender o que isso significava para mim. Pela primeira vez em anos, eu estava tentando ser mais autêntico, menos mascarado. Minha terapeuta havia me encorajado a parar de forçar comportamentos neurotípicos e a aceitar minhas necessidades sensoriais. Quando minha mãe me convidou para o jantar na casa da prima Fernanda, eu hesitei. Essas reuniões familiares sempre foram desafiadoras para mim. Muito barulho, muita gente falando ao mesmo tempo, abraços forçados, conversas sobre assuntos que não me interessavam. Mas era tradição, e eu não queria decepcionar minha mãe.
Decidi ir, mas desta vez seria diferente. Eu não ia fingir ser alguém que não sou. Se eu precisasse de pausas, eu tomaria. Se o barulho ficasse demais, eu usaria meus fones de ouvido. Se alguém perguntasse sobre minha vida, eu seria honesto sobre meu diagnóstico. Afinal, eram família. Eles deveriam me aceitar como eu sou, como eu estava enganado. A tensão começou no momento em que cheguei. Minha prima Fernanda me cumprimentou com aquele sorriso forçado que eu conhecia bem. Gabriel, que bom que você veio. Está bem? A pergunta veio carregada de subentendidos. Ela havia conversado com minha mãe sobre o diagnóstico e eu podia sentir que ela não sabia bem como reagir. Durante o jantar, tentei participar das conversas, mas sem forçar tanto quanto antes. Quando meu tio começou a falar sobre futebol, eu não fingi interesse. Quando minha prima contou uma piada que não achei engraçada, eu não ri automaticamente. Quando o volume das conversas subiu demais, eu discretamente coloquei meus fones de ouvido por alguns minutos. Cada um desses comportamentos naturais foi interpretado como rudeza, desrespeito, falta de educação. Os olhares de desaprovação se intensificaram. As conversas dirigidas a mim diminuíram. Eu começava a me sentir como um estranho na minha própria família. Foi quando eu estava na sala, tentando me recuperar do barulho da cozinha, que ouvi a frase que mudaria tudo. Não traz ele da próxima vez. Fernanda estava falando baixo com minha mãe, mas não baixo o suficiente. Eu estava parado na porta da cozinha, segurando um copo de água, quando as palavras chegaram aos meus ouvidos como uma bofetada. Eu sei que ele é seu filho, tia, mas ele está estragando o clima da ceia. Fica com essa cara de poucos amigos, não participa das conversas, ainda colocou fone de ouvido na mesa. As crianças estão percebendo que tem algo errado com ele. Minha mãe tentou me defender. Fernanda, você sabe que ele acabou de descobrir que tem autismo. Ele está se adaptando. Exato, tia. Ele tem autismo. Não é que ele não sabe se comportar, é que ele não consegue. E isso deixa todo mundo desconfortável. Não é justo com o resto da família. Eu queria sair correndo, mas meus pés pareciam grudados no chão. Outras vozes se juntaram à conversa. Minha prima Carla. Eu sempre achei ele estranho, mas agora que tem nome, fica ainda mais óbvio. Meu tio Roberto. Ele nem olha na cara das pessoas direito. Como vamos explicar isso para as crianças? A conversa continuou por mais alguns minutos. Eles falavam sobre mim como se eu fosse um objeto, um problema a ser resolvido. Sugeriram que eu buscasse tratamento antes de voltar às reuniões familiares, que eu aprendesse a se controlar melhor, que talvez fosse melhor eu ficar em casa até conseguir ser mais normal. Quando finalmente consegui me mover, voltei para a sala com o coração partido. Sentei na mesma cadeira da ponta da mesa, agora vazia porque o jantar havia terminado. As risadas vinham da cozinha, como se nada tivesse acontecido, como se minha dor não importasse. Minha mãe voltou para a sala com os olhos vermelhos. Ela sabia que eu havia escutado. Gabriel, vamos para casa. Durante o trajeto de volta, tentei processar o que havia acontecido. Minha família, pessoas que me conheciam desde criança, havia me rejeitado não pelo que eu fiz, mas pelo que eu sou. Não era sobre comportamento ou educação. Era sobre minha essência, minha neurologia, minha forma de existir no mundo. Naquela noite, deitado na minha cama, eu me senti completamente sozinho. Comecei a questionar se o diagnóstico havia sido um erro, se seria melhor voltar a mascarar, a fingir ser normal, a pagar o preço da exaustão para ser aceito. 3 dias depois, meu telefone tocou. Era Fernanda. Gabriel, preciso falar com você. Você pode vir aqui em casa? Eu hesitei, porque eu voltaria ao local da minha humilhação. Mas algo na voz dela me fez aceitar. Quando cheguei, a casa estava silenciosa, bem diferente do caos de 3 dias antes. Fernanda me recebeu na porta, e eu imediatamente percebi que algo havia mudado. Seus olhos estavam inchados, como se tivesse chorado. Gabriel, me perdoa. Eu preciso te contar o que aconteceu. Ela me levou para a sala e começou a falar.
Depois que eu fui embora naquela noite, sua filha mais nova, Sofia, de 12 anos, havia perguntado por que o primo Gabriel havia ficado triste. Fernanda tentou desviar o assunto, mas Sofia insistiu. Mãe, eu escutei vocês falando sobre ele na cozinha. Vocês foram muito cruéis. Sofia, então, contou algo que ninguém da família sabia. Ela havia estado observando meu comportamento durante os jantares há anos, muito antes do diagnóstico. Ela notava como eu sempre sentava na ponta da mesa, como eu evitava os abraços muito apertados, como eu ficava desconfortável com barulhos altos. Eu achava que ele era só tímido, mas sempre gostei dele porque ele é diferente. Ele não fica fazendo piadas idiotas como os outros adultos. Ele fala sobre coisas interessantes e ele nunca me tratou como se eu fosse boba só porque sou criança. Sofia havia passado a madrugada pesquisando sobre autismo na internet. Ela leu sobre mascaramento social, sobre as dificuldades sensoriais, sobre como pessoas autistas são frequentemente incompreendidas. Na manhã seguinte, ela confrontou a mãe. Mãe, você não pode excluir o primo Gabriel da família por ele ser autista. Isso é preconceito. A conversa entre Fernanda e Sofia durou horas. Sofia mostrou à mãe artigos sobre autismo, vídeos de pessoas autistas falando sobre suas experiências. Fernanda começou a entender que meu comportamento não era uma escolha, mas uma necessidade neurológica. Gabriel, eu não sabia. Eu realmente não sabia. Eu achei que você estava sendo rude de propósito, que estava rejeitando a família. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Sofia me fez perceber que você sempre foi assim e que a família sempre te tratou mal por isso. Ela me disse que você sempre foi gentil com ela, que você a ensinava coisas sobre computadores e que você nunca a fez se sentir inferior. Fernanda continuou. Eu liguei para todos os parentes depois da nossa conversa. Contei para eles o que Sofia me ensinou. Nem todos entenderam, mas vários se sentiram mal. Sua prima Carla chorou. Ela lembrou de como você sempre a defendia quando éramos crianças e os outros primos implicavam com ela. Ela fez uma pausa, respirou fundo e continuou. Gabriel, eu quero que você saiba que você sempre terá lugar na nossa família. Não importa como você se comporta, não importa se você precisa de pausas ou se não gosta de abraços ou se prefere falar sobre tecnologia. Você é nosso primo, nosso parente e nós te amamos. Quando Fernanda terminou de falar, eu não consegui segurar as lágrimas. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio. Pela primeira vez em anos, eu me senti verdadeiramente visto e aceito por alguém da minha família. Fernanda, você não faz ideia de como isso significa para mim. Eu passei a vida inteira achando que era um problema, que era defeituoso. Mesmo depois do diagnóstico, eu ainda duvidava se merecia ser aceito. Ela se levantou e me abraçou. Um abraço suave, não apertado demais, respeitando minha sensibilidade sensorial. Gabriel, você nunca foi o problema. Nós éramos o problema. Nós que não sabíamos como te acolher. Sofia desceu as escadas naquele momento. Ela sorriu para mim e disse, Primo Gabriel, eu quero que você saiba que você é a pessoa mais interessante da nossa família. Você sabe coisas que ninguém mais sabe e você é gentil de um jeito que os outros não são. Aquela menina de 12 anos havia ensinado a toda uma família sobre aceitação e diversidade. Ela havia sido a ponte entre minha diferença e o entendimento dos outros. Fernanda então me contou que havia organizado uma reunião familiar para a semana seguinte. Não um jantar formal, mas uma conversa honesta sobre autismo, sobre como a família poderia me apoiar melhor, sobre como criar um ambiente mais inclusivo para mim e para qualquer outra pessoa neurodivergente que pudesse fazer parte da família no futuro. Queremos aprender, Gabriel. Queremos que você se sinta em casa quando estiver conosco. Naquela tarde, pela primeira vez em décadas, eu me senti verdadeiramente parte da minha família. Não como o primo estranho que precisava ser tolerado, mas como Gabriel, com todas as minhas peculiaridades, necessidades e formas únicas de ver o mundo.
Hoje, 2 anos depois, nossos jantares familiares são completamente diferentes. A música de fundo é mais baixa. Há sempre uma cadeira na ponta da mesa reservada para mim. Minha prima Fernanda coloca tigelas menores com petiscos para que eu possa controlar melhor minha alimentação sensorial. Quando preciso de uma pausa, ninguém me olha estranho. Mais importante ainda, as conversas mudaram. Minha família aprendeu a valorizar minha perspectiva única. Eles fazem perguntas sobre meu trabalho com tecnologia, sobre meus interesses especiais, sobre como eu vejo o mundo. Eu me tornei o consultor da família para questões técnicas e minha prima Sofia e eu desenvolvemos uma parceria incrível. Ela me ajuda a entender questões sociais e eu a ensino sobre programação. O masking é uma estratégia adaptativa que reflete a pressão social enfrentada por pessoas com TEA, mas seus custos emocionais e psicológicos são elevados. Reconhecer e reduzir essa prática é essencial para promover saúde mental, aceitação e autenticidade. Hoje eu não preciso mais mascarar na presença da minha família. Posso ser autêntico com todas as minhas necessidades sensoriais e peculiaridades sociais. Mas a transformação mais profunda não aconteceu comigo, aconteceu com eles. Minha família aprendeu que diversidade não é algo a ser corrigido, mas algo a ser celebrado. Que diferentes formas de processar o mundo podem enriquecer nossas perspectivas coletivas. Que amor verdadeiro significa aceitar alguém exatamente como essa pessoa é, não como gostaríamos que ela fosse. No Brasil, estima-se que existem cerca de 2 milhões de pessoas autistas. Muitos autistas destacaram dificuldades com sua saúde, especialmente sua saúde mental. Relataram sobre lutar com uma vida independente, perda de autoconfiança e medo de que a perda de habilidades do esgotamento autista pudesse ser permanente. Quantas dessas pessoas estão passando pelo que eu passei? Quantas estão sendo rejeitadas por suas próprias famílias por serem diferentes? A história da minha família prova que a mudança é possível. Que o preconceito pode ser vencido pela educação e pela empatia, que uma criança de 12 anos pode ser mais sábia que todos os adultos ao seu redor quando se trata de aceitar a diferença. Hoje, quando vejo outras famílias lidando com o diagnóstico de autismo, eu sempre compartilho nossa história. Não para me vitimizar, mas para mostrar que a transformação é possível, que vale a pena lutar por aceitação. Que o amor pode vencer o preconceito. Se você é autista e está lendo isso, saiba que você merece ser aceito exatamente como você é. Você não precisa se forçar a ser neurotípico para ser amado. Suas diferenças não são defeitos. São características únicas que fazem de você quem você é. E se você é familiar de uma pessoa autista, eu te convido a refletir. Você está amando essa pessoa condicionalmente, esperando que ela mude para se encaixar em seus padrões? Ou você está disposto a mudar seus padrões para acolher a pessoa que você diz amar? A frase "não traz ele da próxima vez" poderia ter sido o fim da minha história com minha família. Mas graças à sabedoria de uma menina de 12 anos e à coragem de uma mulher que decidiu confrontar seus próprios preconceitos, ela se tornou o começo de uma nova história. Uma história de aceitação, amor incondicional e crescimento coletivo. Porque no final das contas, família não é sobre tolerar uns aos outros, é sobre celebrar uns aos outros. E eu me sinto profundamente grato por ter uma família que aprendeu a me celebrar, não apesar das minhas diferenças, mas por causa delas. E você, como está celebrando a neurodiversidade ao seu redor?